Oi, gente! Hoje a gente veio falar sobre o livro Senhora e Noite da Taverna. Alencar, autor de Senhora, e Álvares de Azevedo, autor de Noite na Taverna, foram grandes nomes do romantismo brasileiro, mas representam fases diferentes desse movimento. Álvares de Azevedo faz parte da segunda geração romântica, também chamada de ultrarromântica, marcada por pessimismo, melancolia, idealização da morte e do amor impossível. José de Alencar pertence à terceira geração romântica, mais voltada para a construção da identidade nacional, valorizando temas como o indígena brasileiro, como a gente viu em O Guarani e em Iracema, e criticando costumes sociais, como em Senhora. Enquanto Álvares de Azevedo explora o sentimentalismo profundo e o lado sombrio da alma, José de Alencar se concentra em exaltar o Brasil e analisar a sociedade de sua época. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre essa obra literária, é importante a gente destacar o contexto histórico. Esse romance, ele foi escrito na metade do século XIX. E por ser um romance urbano, né, por ser considerado um romance urbano, ele retrata a vida e os costumes da sociedade carioca no século XIX. E nesse período, o Brasil era império. E a gente sabe que o Brasil imperial é marcado por um cenário de muitas mudanças sociais e políticas. Então, nesse livro, a gente consegue perceber claramente que é uma sociedade de aparências. É uma sociedade que é caracterizada por um forte senso de status e pela importância das aparências, importância de como você vai passar a sua imagem perante a sociedade. A gente também tem os desafios da mulher, porque as mulheres enfrentavam inúmeros desafios para alcançar a sua independência e sua liberdade, e mesmo quando elas conseguiam alcançar, elas ainda eram frequentemente submetidas às regras e expectativas sociais. É uma obra que também aborda o casamento por interesse, a crescente busca por ascensão social e uma crítica ao excessivo valor dos bens materiais, né? Porque hoje em dia a gente sabe que ainda importa muito, mas naquela época era excesso, era excessivo. Também explora muito o psicológico das personagens, são personagens muito complexas, a relação humana é tensa, é difícil. Ou seja, o José de Alencar ele criticava a sociedade, mas não de uma perspectiva esperançosa de mudanças, de avanços, de progressos, não, mas sim de perspectivas atuais e que não têm soluções aparentes. Em contrapartida, vamos destacar também o contexto histórico da segunda obra que nós estamos analisando, que é o Noite na Caverna. Já não é mais um livro romântico, é um livro ultrarromântico. Então a gente não tem mais aquele otimismo, aquela coisa boa, não. A gente tem, pelo contrário, o pessimismo e a melancolia. Esse período ultrarromântico ele é fortemente influenciado pelo gótico. Então nós vamos ter nesse livro a presença de elementos macabros, a exploração de temas sombrios como a morte, o sobrenatural. E assim como outras obras ultrarromânticas, essa obra de Álvares de Azevedo, ela é influenciada pelo Byron, pelo poeta inglês Byron. Então, nesse livro, a gente vai ter temas como o amor desregrado, a rebelião e o ceticismo. E o que eu acho muito interessante é a inter-relação que a gente pode fazer entre essas duas obras, porque as duas refletem diferentes aspectos do contexto histórico brasileiro no século XIX, principalmente a respeito das relações sociais, do casamento e da figura feminina. Então, nessa relação, o que a gente pode perceber? Enquanto Senhora critica a sociedade de aparências, em que a beleza e o dinheiro são muito mais valorizados do que os sentimentos e a verdadeira identidade das pessoas, Uma Noite na Caverna explora a figura feminina. Desde a mulher submissa ao marido, ao homem dela, buscando pela liberdade e pela autonomia e também critica a sociedade patriarcal e as expectativas que sempre são impostas sobre as mulheres. Senhora tenta mostrar a sociedade de um jeito mais crítico e racional. Já a Noite na Taverna entra num clima mais emocional, sombrio e irracional. As duas têm influência do romantismo europeu, mas cada uma segue um rumo. Uma mais voltada para criticar a sociedade e a outra mais voltada para o drama, dor e exagero. Gente, agora eu vim falar como essas duas obras, elas aparecem muito em provas, tipo Enem e vestibular. Inclusive, já apareceu, as duas obras já apareceram no Enem e nos vestibulares. Por quê? Porque elas mostram dois lados muito diferentes do romantismo. Tipo, a senhora, ela é mais urbana.
Ela fala de um casamento, né, por interesse e mostra uma mulher, ela é super poderosa e ela meio que vira o jogo contra os homens. Mas A Noite da Taverna é diferente, é puro drama. Os personagens, eles são meio doidos e cheios de histórias pesadas, com muita bebida, morte e amor doentio. As provas do Enem, dos vestibular, elas curtem muito essas duas obras, porque dá para discutir temas sociais, como o papel da mulher, a hipocrisia da sociedade e até saúde mental. E também dá para comparar com obras antigas, de outros tempos, e ver como as ideias mudaram ao decorrer do tempo. E é isso. O jeito que José de Alencar escreveu Senhora é bem detalhado, emocional e cheio de reflexões, como era comum do romantismo, mas ele já faz algumas críticas à sociedade, que lembra o realismo. A linguagem dele é bem formal e sofisticada, com muitas metáforas, diálogos animados e ironia. O jeito do Álvares de Azevedo escrever em Noite na Taverna é sombrio, exagerado e cheio de pessimismo, típico do ultrarromantismo, com um estilo meio gótico. A linguagem dele é poética, dramática, meio formal, mas carregada de emoção, dor e imagens de morte. Fazer uma avaliação crítica do conto Bertrand. Hoje vamos fazer uma avaliação crítica do conto Bertrand, de Noite da Taverna, escrito por Álvares de Azevedo. No conto Bertrand, mostra que é um jovem que vive de forma muito intensa e sem se importar com as consequências que vêm depois, sabe? Ele conta suas aventuras amorosas, que no caso são cheias de traições, violências e tragédias. As mulheres que ele ama acabam morrendo ou sofrendo muito, sabe? E ele próprio termina amargurado e sem esperança na vida, coitado. Essa história mostra um mundo cheio de tristezas, vícios e crimes. Um personagem que representa a juventude perdida e desesperada, né? Muito exagero nos sentimentos, o que é típico do ultrarromantismo, né? Uma crítica ao vazio da vida e da sociedade daquela época. Crítica do conto Senhora. Ele é um romance que vai muito além de uma história de amor. É uma crítica social profunda, mostrando que o amor verdadeiro só pode existir onde não há orgulho nem interesses econômicos. Aurélia Camargo é uma das personagens feministas mais fortes da literatura brasileira. E o José de Alencar prova neste livro que era capaz de escrever romances sentimentais com inteligência crítica e de visão moderna. E esse foi o nosso trabalho, gente. Espero que vocês tenham gostado.